Pai do Senhor, alunos, Pai do Senhor, professores. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da nossa lição. Estamos fazendo um vídeo a cada semana, né? Na última aula a gente teve nosso terceiro coordenador, irmão Cauã, dando uma aula muito boa sobre a palavra de Deus, né, em relação à fé, que a gente teve semana passada. Nessa semana a gente vai falar a respeito de fé para crer que Deus existe. Logo já no começo, eu convido todos os irmãos a irem até ali. Quem está no YouTube vai estar nos comentários. E quem está no Instagram, infelizmente, a gente não consegue colocar. Então, segue lá no YouTube, já dá uma curtidinha lá, já começa a se inscrever lá no canal também para acompanhar, porque é muito bacana. Para ter acesso ao arquivo que a gente escreve em texto, ok? Por quê? Porque lá tem muitas referências bíblicas, lá tem muito conteúdo. A aula de hoje lá ficou mais de 4 páginas, um pouquinho mais de 4 páginas. E como os assuntos são muito extensos, né? A gente não vai conseguir abordar tudo aqui, nem tudo que foi escrito, muito menos tudo que poderia ser abordado. Então eu peço que os irmãos abram lá o arquivo escrito, que vai ter mais informações, vai ser muito bom. A gente vai começar nessa aula falando de 3 pontos principais. A gente não vai conseguir abordar tudo, né? Vai ser mais ou menos uma introdução para a aula de domingo, mas a gente vai falar sobre 3 pontos principais. A primeira é doutrinas que creem ou não em Deus, a segunda é quem é Deus, e a terceira é para que existimos. E as três podem ser bastante amplas, né, se a gente for analisar. Muito mais a segunda e a terceira. Mas a gente vai dar uma visão aí de cada um. Para começar, a gente já vai dar uma olhada em Hebreus 11:6. Ele vai nos dizer o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mais ou menos no meio da frase, né, vai dizer: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então essa parte está bastante ligada com a nossa lição. E logo no começo a gente já vai para o primeiro tópico, né, que é doutrinas que creem ou não em Deus, tá? Quando eu falo primeiro tópico, não necessariamente é o mesmo título que está na lição, né? Mas é um título que eu coloquei ali na separação aqui do texto, ok? E a gente entra em uma separação de doutrinas aqui, né? O teísmo, o ateísmo. Então a gente vai começar pelo teísmo, né? Que é basicamente o que a gente crê, né? A gente crê no Deus verdadeiro, pessoal, invisível, real, e daí vem todos os atributos de Deus, onisciente, onipotente, onipresente e tudo mais. Então a gente crê em Deus, basicamente. Se o teísmo, que é o que nós acreditamos, então crê em Deus, né, segue ele, segue a sua palavra e tudo mais, o ateísmo, ele vem como uma descrença de Deus, né? Vem de 2 palavras do grego, né? Então vem de a mais teus, que o a seria de negação, né, e teus de Deus. Então ficaria uma negação de Deus, né, se a gente fosse ver ali a palavra. E ele vem então como o oposto do teísmo, né, negando a existência de Deus ali. Mas não é somente isso, a gente ainda pode separar em algumas partes, a gente vai ver três modos ali do ateísmo, né? O primeiro seria o especulativo, né, um sistema filosófico, uma visão de mundo ali, que daí ela exclui a realidade de Deus. O prático, que é o seguinte: a pessoa, mesmo acreditando em Deus, ela vive como se Deus não existisse. Ou seja, na sua vivência, ela é um ateu. Então, esse seria o ateísmo prático. E nós temos o ateísmo militante, que alguns de nós já podem conhecer, né? Seria aquele ateísmo que impõe o ateísmo. Ou seja, quer acabar com o teísmo, entendeu? Ou seja, o ateísmo marxista, por exemplo, né, os ateísmos ali de alguns países comunistas, né, a gente pode ver esse padrão, que é o ateísmo ir contra o teísmo, ou seja, impor que Deus não existe. Então, esses são 3 tipos ali de ateísmo, e a gente já vai agora para o agnosticismo, que eles acreditam o seguinte, né? Eles acreditam que não tem como saber se Deus existe, que a existência de Deus é desconhecida, não tem como ter certeza, então eles se mantêm ali incertos, uma postura de incerteza, né? Esses são os agnósticos. E nós temos aqui algo que é interessante, como a gente tem essa quarta possibilidade aqui, que seria o indiferente, ou a indiferença religiosa. Não necessariamente exclui a existência de Deus, mas não pratica nenhuma religião, ou dão a todos o mesmo valor. E a gente ainda pode separar em 2 tipos,
entre a prática ou a teórica, né? A prática é que não se pratica nenhuma religião em específico, entretanto, não se exclui a existência de Deus. E a gente também tem a teórica, que também não se exclui a existência de Deus, mas essa ainda também pode ser subdividida em mais dois tipos, né? Que seria a indiferença relativa, que é onde se duvida do valor da religião, ou a indiferença absoluta, e aqui não se duvida do valor da religião. Aqui, na verdade, eles acreditam que a religião é má, que a religião é ruim, né? Então, eles colocam um teor negativo na religião. Enquanto a diferença das duas, então, né? A relativa, ela duvida do valor da religião, e a absoluta, ela acaba tendo a religião como algo ruim. E algum de nós pode pensar, mas é muito parecido com o ateísmo, então, a indiferença absoluta, né? Que tem a religião como ruim. Sim, a diferença entre as duas, né? É que o ateísmo ele não acredita em Deus, né? Então o ateísmo exclui a existência de Deus na sua teoria. E a indiferença absoluta, aqui na indiferença religiosa, eles não excluem a existência de Deus, mas eles têm a religião como ruim. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico aqui nessa aula, que é quem é Deus. E isso é um tema muito extenso, né? A gente não vai chegar nem perto aqui de chegar a uma resposta considerável. A gente vai estudar toda a Bíblia, né? A gente pode estudar toda a Bíblia, entender todas as passagens, entender cada significado de tudo que for usado, ter uma convivência enquanto isso com Deus, orar, viver o que Ele tem para nós e tudo mais. Depois disso tudo, a gente não vai entender 1% de Deus. Na nossa convivência é como se assim, o nosso filho, por exemplo, nasce hoje. Amanhã é a mesma coisa que ele sabe da gente do que a gente sabe de Deus. Aí você vai falar, mas ele está vivo um dia, ele passou um dia comigo, ou às vezes horas, e tal, ele não sabe nada de mim, sabe pouquíssima coisa. Pois é, a gente não sabe quase nada porque é muito, muito, muito extenso, né? É algo que a mente humana não consegue entender, é inexplicável, inigualável. É algo que não está limitado à natureza humana, e já tem que tirar logo de cara, né? A parte do tempo, a parte da matéria, a parte do espaço, tudo isso não limita a Deus, mas nos limita. Ou seja, a nossa visão de mundo sempre está limitada a isso, mas isso não limita a Deus. E algo muito interessante, é difícil de a gente pensar em algo que não esteja limitado a essas coisas, né? E a gente vai então dar uma passada aqui. Eu não vou passar todas as referências bíblicas que tem ali, e creio, como eu falei ali, que se a gente realmente quiser botar todas as referências bíblicas, a gente vai Bíblia ponta a ponta. Começa em Gênesis 1, termina em Apocalipse 22 e releia isso 1 milhão de vezes, se quiser realmente todas as referências bíblicas, né? Mas aqui a gente tem algumas e eu vou ler uma só, que é Salmos 139, do 1 ao 16. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão ocultas, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia.
Esse Salmos é muito interessantíssimo, como a gente viu aqui, e ele é uma das referências que a gente pode usar para entender mais a Deus. Como eu disse, eu repito novamente, para a gente entender mesmo, tem que pegar toda a Bíblia, porque tem toda a questão de Deus. Em partes ele nos revela o seu amor, em partes ele nos revela a sua justiça, em partes a gente entende um pouco mais de uma área, em partes a gente entende um pouco mais de outra área, e tudo vai se montando, né? Aqui a gente analisou, né, como Deus é tão poderoso, como Deus está em todo lugar, e tudo isso de uma forma muito, nós podemos até dizer, poética, né? E a gente vai dar uma olhada agora aqui como Deus se revela a nós, né? Como a gente pode conhecer mais de Deus. Existem três jeitos de a gente conhecer mais de Deus. O primeiro é oração, o segundo é a palavra e o terceiro é analisar a criação de Deus. Quando a gente conversa, a gente conhece mais da pessoa e com a oração é a mesma forma, a gente está conversando com Deus ali. Tem também a questão da sua palavra, a gente ler a palavra, meditar, estudar a palavra de Deus, a gente conhece mais a Deus, até a gente tem que se lembrar que a palavra de Deus, né, o verbo se fez carne e morreu por nós na cruz. Ou seja, se a gente quiser conhecer melhor, né, a respeito de Jesus, a respeito de Deus, a respeito do Espírito Santo, que os três formam Deus, a gente tem que estudar a palavra de Deus, tem que conversar com Deus, então a gente tem que ter um relacionamento, certo? E a outra forma é a gente ver o que Deus criou. Porque Deus ele se revela com o que ele nos deixou escrito, a sua palavra, ele nos revela conversando conosco, mas ele também se revela quando a gente analisa o que ele criou. Tanto nós mesmos, né, os seres humanos, quando a gente analisar nós mesmos, ou quando a gente analisar o meio ambiente, a gente analisar as galáxias, analisar os planetas, esse universo, como tudo é muito organizado, como tudo é muito belo e tudo funciona de uma forma muito interessante. Então, a gente pode usar tanto as coisas que foram criadas por Deus, quanto a sua palavra, quanto nós cultivarmos um relacionamento ali de oração e intimidade. É claro que desses três, né, o que a gente não pode abrir mão seria a oração e a palavra de Deus, né? Porque isso não só nos ajuda a conhecer a Deus, mas nos ajuda em todas as demais áreas da nossa vida. Então, a gente tem que manter isso. Mas fica aí uma outra possibilidade para as pessoas que gostam, né, de analisar a criação de Deus, analisar o meio ambiente, né? É interessante que a gente consiga, por meio da análise que a gente faz aqui, conhecer mais de Deus, porque a gente está olhando a criação que Ele fez. Então a gente consegue entender mais sobre o seu Criador. Então Deus é inexplicável na visão humana, ele é inigualável, não tem nada nem perto, né, de Deus, não chega nada nem perto de Deus. Deus é todo-poderoso, é onisciente, onipresente, onipotente. Ó, nada se compara a Deus. Não importa quanto a gente estude tanto, a gente não vai conseguir entender Deus na sua plenitude. Na sua plenitude não conseguiremos. No presente momento, o que a gente tem realmente é um reflexo ali num espelho, né? Mas em breve nós o veremos como ele é e conheceremos como nós somos conhecidos. Mas isso não quer dizer que Deus não queira já se revelar a nós aqui na Terra. Ele quer. E a gente já vai dar uma pinceladinha nisso no próximo tópico, que tem a ver com para que existimos e está ligado com a nossa existência. Então, concluindo esse tópico, Deus ele é todo poderoso e ele não age só de formas sobrenaturais, mas ele também age de formas naturais, e a gente pode conhecer ele tanto conversando com ele, tanto pela sua palavra, tanto analisando a criação que ele fez. Agora nós vamos para o nosso terceiro ponto aqui dessa lição, que seria para que existimos. E novamente, da mesma forma do segundo ponto, esse ponto é muito amplo. A gente, se fosse entrar em todas as nuances e tudo mais, realmente iria muito longe. E um texto que a gente vai usar aqui nesse ponto como principal vai ser Atos 17, 26 e 27. Esse texto ele vai nos dizer por que nós fomos criados. Então vamos dar uma olhadinha. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. O ponto que a gente vai usar aqui seria ali a parte para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar,
ainda que não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, essa parte nos responde porque nós fomos criados para buscar a Deus. Tateando, ou seja, nós estamos desprovidos de visão espiritual, mas a gente pode tatear para buscar a Deus. E Deus, ele nos ajuda, ele não está longe de nós. Ou seja, Deus, ele quer se fazer conhecido por nós. E existem 3 coisas que a gente pode cultivar na nossa vida espiritual para conhecer mais a Deus. Mas não só isso, como ter uma intimidade mais profunda com Deus, né? Que seria o seguinte, dentro de oração, a gente tem vários tipos de oração. No último ponto a gente falou sobre oração, mas aqui eu gostaria de falar especificamente sobre a adoração. É o momento onde a gente vai na presença de Deus, o adora, né? Entrega a nossa alma, né, a Ele, e a gente simplesmente se rende em adoração. Nós temos aqui um versículo muito importante que Jesus ele nos mostra a importância disso. Está em João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algo muito importante que a gente tem que ter é que a gente foi chamado para ser adorador. Veja, Deus não quer simplesmente a nossa adoração, mas Ele quer nós como adoradores. Então a nossa vida por inteiro tem que ser uma adoração já a Deus. Mas em certos momentos a gente parar e realmente, em vez de uma oração, a gente começar ali todo o processo, né? E ficar muito tempo pedindo, muito tempo fazendo certas coisas, a gente podia tirar um tempo da oração, tirar um tempo ali do dia, para simplesmente adorar e agradecer. Adorar e agradecer. Um segundo ponto que a gente tem que ter na nossa vida é a palavra de Deus. A gente já viu como ela é importantíssima. E a gente tem que manter um relacionamento com a palavra de Deus. A gente, então, não só vai conhecer mais a Deus, mas vai ter um relacionamento mais profundo. Vamos viver mais coisas quando nós colocamos em prática os 3 pontos aqui. Adoração, palavra e o terceiro ponto é oração em línguas, né? Eu sei que alguns não são batizados ainda, então não podem fazer uso, mas mesmo assim, busquem em adoração, que logo terão também esse ponto para usar. Então esses 3 pontos são bastante importantes para a nossa vida de intimidade com Deus, né? Adoração, nós então ali nos entregamos na sua presença e então tomamos nossa posição, né? Continuamos com a nossa posição de adoradores. Palavra, seja na leitura, seja na meditação, no estudo e também falar em línguas, né? Orar em línguas. A gente não sabe o que a gente está orando, mas a gente está falando mistérios com Deus. E a nossa vida é edificada, então, através das línguas. E esses 3 pontos, então, eles nos conectam para uma vida de intimidade com Deus. E algo muito importante é que é o seguinte, a gente analisou ali, então, por que a gente foi criado e viu a importância da intimidade com Deus. Se a gente for analisar o que essas teorias que colocam dúvida na existência de Deus, elas fazem, na verdade elas servem justamente para que essas pessoas que acreditam nisso achem que não vão precisar dar satisfações da vida para ninguém. Porque é mais fácil assim. É mais fácil a gente viver uma vida onde a gente não precisa dar satisfação para ninguém, não importa o que a gente faz. Não existe um juízo no céu, então não importa se eu sou ético, se eu não sou ético. O problema é que tudo se torna relativo e perde o sentido. Ou seja, se Deus não existe, o sentido da vida não existe. Não existiria sentido da vida se tudo veio do acaso. Tudo acabaria na morte, não existiria eternidade, não teria por que motivo as pessoas serem boas aqui na Terra. Também tudo seria muito relativo, a verdade seria relativa, o correto seria relativo, seria um caos. Se Deus não existisse, a vida seria um caos e sem sentido. Mas graças a Deus que a gente tem um sentido de vida, um sentido para viver. A gente tem que o buscar. E alguns de nós podem pensar, mas tenho que buscar Deus porque Ele precisa de mim, né? Ele precisa que eu busque? Não, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder. Quem precisa, na verdade, é nós. Nós precisamos de Deus. Então, os mais beneficiados, né, nessa história acaba sendo nós mesmos. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, temos uma intimidade com Ele, nós somos mais beneficiados. Essa aula é realmente muito ampla, né? Aqui a gente deu uma olhadinha, eu até peço aos irmãos novamente que acessem o material escrito, tem bastante informações lá também. E depois no material escrito também coloquei um vídeo ali do David Robson, muito interessante, né? De um livro dele, para falar mais sobre a parte ali da adoração em línguas. Mas creio que esse é um tema muito amplo,
E se Deus quiser, no domingo, né, no domingo, na hora da lição, os irmãos vão ter mais tempo, né, para falar a respeito desses pontos, que são bastante interessantes e muito legais de a gente conversar. Que Deus abençoe cada um, que cada um tenha uma boa aula e até mais.